Bom dia, irmãos. Eu sou a Anne, da Igreja Batista do Fonseca, e vou compartilhar com vocês sobre a lição 4 dessa revista aqui, que fala sobre a ansiedade e a depressão por conta da oposição e murmuração. O texto básico, que vai servir como referência para o nosso estudo, está lá em Números 11:15. Ele diz assim: se tu me hás de tratar assim, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Antes de iniciarmos a lição, vamos fazer uma oração ao nosso Deus? Oremos. Querido Deus, bendito Pai, em nome de Jesus nos colocamos na Tua presença, Senhor, para Te pedirmos humildemente, ó Pai, dá-nos entendimento e sabedoria para aprendermos mais de Ti nesta oportunidade, Senhor Deus. Ó Pai, sonda nossos corações, para que possamos, Senhor, entender toda a mensagem desta lição que Tu tens preparado para nós. Fica conosco, guarda-nos, Senhor, e livra-nos de todo o mal. É o que Te pedimos, Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade ao estudo da revista, nós vamos falar um pouco sobre a depressão e a ansiedade que resulta do fracasso, da frustração, da oposição e da murmuração. A frustração, né, é algo assim que acontece quando nós não atingimos um objetivo. É justamente o contrário daquilo que nós queremos. Nós queremos sempre atingir os objetivos, nós queremos o sucesso, nós queremos, né, o patamar. E quando ocorre um insucesso, a gente se frustra, né? Então, o fracasso é esse insucesso, esse sucesso que não aconteceu, e aí gera essa frustração, que também é algo assim que a gente que esperava tanto, mas que não ocorreu. A gente planejou, não aconteceu, deu errado de alguma maneira, saiu do nosso controle. E aí, o que a gente faz? Né? Antes da pandemia, né, a gente vivia num mundo muito acelerado, né, com trabalho, a vida acadêmica, então viagens planejadas, né, mudanças e até mesmo com o nosso trabalho, nossa vida acadêmica, nós éramos cobrados, né? Tinha as cobranças internas, tinha as cobranças externas, tinha a nossa expectativa em cima disso tudo. Será que vai dar certo? Será que eu vou fazer o melhor? Será que eu agradei? E quando isso não acontece do jeito que a gente está esperando, aí vem aquele sentimento ruim. Poxa, não foi isso que eu planejei, não era isso que eu queria. Essa viagem, por exemplo, eu queria que fosse inesquecível. Planejei tanto e aí veio a pandemia, né? Como trabalhar isso? A gente está vivendo isso, muitas pessoas, né? A gente soube de casos, de histórias, de relatos, de pessoas que simplesmente não concluíram seus sonhos, né? É o que nós estamos vivendo no mundo atual, né? E aí, o próprio autor da revista, o que ele fez? Ele deu uma brecada, ele freou e voltou lá para o Antigo Testamento. Voltou lá para trás, lá para o tempo de Moisés, né? E quem era Moisés? Muitos sabem, né? Mas a gente pode conversar aqui. Ele era um líder, né, israelita, usado por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito, né, e levar para a Terra Prometida, né? Mas, assim, e foi ele que falou naquela passagem de Números 11:15, porque o trabalho dele foi árduo, né? Ele sofreu pressões, ele passou por cobranças e teve uma hora que ele teve uma reação, né, diante de tanta pressão.
eu entendi assim que foi um desabafo, né, com o próprio Deus, né? Mas que tipo de pressão que ele sofreu? Foi com o chefe dele cobrando algum relatório, algum prazo? Foi com o professor que estava dando prova e trabalho no mesmo dia? Que tipo de pressão era essa? Era com quem? Era com o povo, né? O povo que estava o quê? Reclamando, a oposição. E por que esse povo estava reclamando? Porque não tinha carne, porque não tinha água, estava passando por privações, né? Parece até com o momento que estamos vivendo hoje, né? Parece, né? E aí, nesse desabafo de Moisés, o que ele fez? Ele estava pedindo a morte. A gente leu em Números, né? Mata-me. Tão pesado, tão forte. Mata-me. Ao pedido dele de ajuda, né? Um sentimento assim de... Foi uma reação que ele teve, né? Carregado de emoção. Porque ele estava realmente se sentindo o quê? Cansado, exausto, estava se sentindo incapaz, né? Impotente. E aí ele recorre a Deus, né? Nesse desabafo ele recorre a Deus. Ele não podia dar carne, nem água, nem conforto para o povo. Ele não tinha condições, né? Só Deus, só um milagre. E ele recorre a Deus, através desse desabafo, desse pedido de ajuda. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse pedido de ajuda mais para frente. Agora a gente vai só abrir um parêntese, né? Aqui. Esse desabafo, né, de Moisés, ele estava pedindo a morte. Ele aconteceu, né? Está registrado na Bíblia. Mas assim, nós precisamos ter cuidado com esse desejo constante, pois é um dos sintomas da depressão. A gente tem que saber, né, identificar isso, esse desejo de morte, desejar a morte constantemente. Isso é um sintoma de depressão e a gente tem que identificar e pedir ajuda, como Moisés pediu ajuda. E aí a revista também fala, né, o autor trabalha também na questão da murmuração. É justamente quando estamos muito satisfeitos, né, com alguma coisa, aí a gente fica reclamando de uma forma constante. É uma reclamação constante. É igual o povo no deserto, reclamava todo dia na cabeça de Moisés. Que eu quero carne, eu quero água, eu quero voltar para o Egito. Né? E assim, e aquele povo lá, voltando lá para aquele povo, por exemplo, até contra Deus eles estavam murmurando. Em Salmos 78:19, a gente pode ler assim, que eu vou até repetir aqui para vocês. Eles diz assim: também falaram contra Deus, dizendo: poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne para o seu povo? Olha o povo reclamando até de Deus. Né? O povo não entendia. Não entendia assim, mas Deus tinha um propósito. Né? E o povo afirmava assim, que estava demorando demais aquela situação. Né? Toda aquela vida no deserto, aquela peregrinação no deserto. E hoje, como é que nós estamos hoje? Em pandemia, confinamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. Aí a revista trabalha também sobre a pressão e opressão deste tempo, que é justamente, né, o que nós estamos vivendo hoje. E aí lembra quando eu falei com vocês que Moisés pediu ajuda a Deus lá no Antigo Testamento, né? E o que Deus fez? Ele ajudou,
Ele ajudou Moisés naquela situação, né? E assim, nós não somos tão diferentes de Moisés, né? Nós não temos superpoderes. Eu não vou pedir ajuda. Assim como Moisés, nós somos feitos de carne e osso. Nós temos sentimentos, passamos por aflições, frustrações, sofremos com ansiedade, depressão. E aí, diante deste quadro, o que a gente pode fazer? Pedir ajuda. A gente pode pedir ajuda. Pedir ajuda a Deus, primeiramente. E ajuda dos profissionais habilitados. Isso já foi falado em lições passadas, né? Os psicólogos, os psiquiatras, eles estão atentos a isso, eles estão preparados para isso. São profissionais, né? Que podem ouvir essas questões e tratar com medicamento. Deus trata o lado espiritual. E os profissionais vão tratar justamente a parte, né, com medicamentos. Essa parte que a gente precisa ter toda essa atenção, todo esse tratamento, quando estamos num quadro mais, digamos assim, mais grave. Então, os profissionais, eles também são importantes na nossa vida e precisam ser acionados, porque eles vão tratar da nossa saúde, né? E assim, continuando aqui, né, com o decorrer da revista, qual é o exemplo que o Moisés deixa para a gente hoje, né? Ele se aproximou de Deus na hora do desespero. Ele reconheceu sua incapacidade de conseguir sozinho. Ele viu que sozinho ele não ia dar conta. Ele já estava desgastado, né? E aí o que Deus fez? Deus ajudou, Deus o livrou daquela situação. Eu vou até compartilhar com vocês, não tinha um psicólogo lá no deserto, não tinha um psiquiatra, não tinha um remédio, só tinha Deus. Ele recorreu justamente ao médico dos médicos, né? Esse Deus, nosso Deus. E como é que Deus fez isso? A gente vai até ilustrando aqui um pouco a lição. Isso está lá em Números 11, 16 e 17. Eu vou ler aqui para vocês. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. 17. Então, eu descerei ali e falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Olha que resposta, né? Que saída maravilhosa para Moisés. Deus criou uma equipe para trabalhar junto com Moisés, né? Para dividir o peso, para dividir a carga daquele povo, para atender as demandas daquele povo. Então, às vezes a gente pensa, não tem saída. Tem. Deus sempre tem uma saída. Sempre tem. É só pedir ajuda. E assim, o primeiro passo, a gente tem que
reconhecer. Reconhecer que somos incapazes, imperfeitos, que não damos conta sozinho, que não vamos conseguir vencer sozinhos. Está pesado demais. Assim como Moisés. Reconhecer os nossos limites. E aí depois, qual é o segundo passo? Buscar ajuda de Deus, primeiramente, um direcionamento, conversar com Deus, assim como Moisés. Não precisa chegar ao extremo de pedir para se matar, né? Mas buscar Deus em oração. E, se for preciso, dos profissionais habilitados que eu já falei aqui, para tratar da nossa saúde. Não só da parte espiritual, mas também da nossa saúde, da nossa parte física. Porque o corpo também adoece. E qual é o terceiro passo? Seguir as orientações de Deus e dos profissionais habilitados. Moisés não seguiu os passos de Deus? Moisés convocou esses 70 anciãos. E ele teve ajuda. Foi essa saída, né? Foi essa resposta de Deus. E Moisés seguiu e conseguiu vencer esse obstáculo, esse peso. Ele conseguiu dividir isso. Então, quando nós seguimos as orientações, tanto de Deus quanto dos profissionais, com os tratamentos, né? E seguindo, obedecendo, sendo obediente à palavra de Deus, à resposta de Deus, as coisas acontecem. As coisas acontecem assim, para o nosso bem mesmo. Né? Tudo dá certo. Tudo dá certo. Eu queria compartilhar aqui com vocês também, né, que a gente já está chegando aqui ao finalzinho, que é justamente o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo aí um ano atípico. Ninguém iria imaginar que a gente passaria por uma pandemia. Né? Aí vem mudança de hábitos e rotinas. Não sair de casa. Privações. Frustração das expectativas, dos planos que foram traçados. O tempo. Quanto tempo isso vai durar? A volta. Quando é que vamos voltar ao normal? Esse novo normal. Máscara, álcool em gel. Quando é que isso tudo vai passar? O povo no deserto se perguntava sobre essas questões. Passavam privações. O tempo que eles ficaram lá no deserto, gerações. Ansiosos por voltar para suas casas, para ter uma casa, voltar ao normal, como era no Egito ou como seria na Terra Prometida. Eles tinham essa expectativa aí, cadê que não chega? E tá aí a ansiedade. E o que nós aqui no século XXI estamos vivendo? A mesma coisa. Trabalhando com os mesmos sentimentos, as mesmas questões. Quem não reclamou pelo menos um dia, uma única vez de tudo isso? Né? A gente precisa, assim, reagir de forma positiva, buscando a Deus e nos aconselhando com as pessoas certas, sem murmurar, não permitindo que as pressões externas e internas nos adoeçam, né? Vivendo um dia de cada vez. Confiante
de que Deus está cuidando de nós. E Ele está atento ao nosso clamor. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele não é um Deus que atuou só lá no deserto com Moisés. Não livrou só Moisés. Ele pode nos livrar também. Ele pode nos curar. Ele pode nos mostrar o caminho. Alguém que possa nos ajudar. Que possa nos dar um conselho, uma palavra. Um momento difícil. Para que a gente não caia numa depressão. Não fique com crise de ansiedade. Para que a gente tenha uma vida saudável. Mesmo com tudo isso acontecendo. Que a gente tenha leveza. Saiba aproveitar esses momentos, que também tem os momentos bons. Muitas pessoas conseguiram compartilhar mais com seus familiares, dentro do seu lar, um núcleo familiar, pais com filhos que quase não se viam, passaram a compartilhar mais tempo juntos, fazer refeições, coisa que não acontecia no dia a dia, na correria do nosso dia a dia. Muitos já voltaram a trabalhar, assim como eu. E a gente está vivendo aí nesse novo normal, com tudo isso acontecendo, tendo que se adaptar às práticas, né, a todos os protocolos sanitários. Mas confiante de que Deus está no controle disso tudo. Ele não deixou a gente, não largou a gente, nem largou o povo no deserto, vai largar a gente. Não vai largar nenhum de nós. Ele continua cuidando de cada um. E que bom é esse Deus que cuida de nós. Que quando precisamos, no íntimo, a gente pede e Ele providencia. É muito bom viver sabendo que a gente tem um Pai. Um Pai que cuida de nós. Nos momentos mais difíceis, Ele está sempre ali, de braços abertos. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. E o meu desejo é que realmente Deus continue cuidando de cada um de nós. Nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. E nos abençoando. É o que eu tenho para deixar para vocês, hoje pela manhã. Fiquem com Deus e fiquem em paz.